Bom, crianças, vamos falar um pouco mais sobre ângulos. Eu espero que você tenha assistido ao vídeo que eu passei na semana passada com o nosso amigo, que ele explicou um pouco mais sobre os ângulos. Bom, nós iniciamos esse estudo de ideia de ângulos, pensando em giros. Quando eu dou as voltas, eu estou fazendo um círculo, às vezes eu faço um círculo inteiro, às vezes eu faço um meio círculo, às vezes eu faço só um pedacinho. Todas as formas, elas vão criar, todas as formas, os sólidos geométricos, as formas geométricas, elas criam encontros. Lembra que nós falamos sobre vértice, aresta e face? Então, quando as arestas, que são as linhas, vamos chamar assim, elas se encontram, elas formam ângulos. E esses ângulos, eles têm nomes. Olha que legal. Os ângulos criados pelo encontro das arestas, pela formação do vértice, que é aquele pontinho, a ponta, vamos chamar assim. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma ponta. Então, aqui eu tenho, ó, duas linhas e uma ponta. Isso daqui poderia ser um quadrado, ó. Ficou meio torto, mas é isso aqui. Faz de conta que tá reto. Então, esse aqui poderia ser um quadrado. Esse quadrado, ele cria, ó, os cantos. Esses cantos é onde estão os vértices, onde as arestas se encontram. E cada canto desse tem ângulo. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo. Esse ângulo nós chamamos de ângulo reto. Ele é um ângulo reto, quando ele forma, como se eu pegasse um círculo, cortasse certinho em 4 partes, e ele forma uma parte de 4. Olha só. Faz de conta que eu tô aí, você tá com o seu material aí. No livro tem esse desenho. Então, olha só, aqui eu tenho um círculo, ó. Perfeito não fica. Então, esse círculo, cada pedaço dele, ó, olha aqui, ó. Cada pedaço é um pedaço de 4. Quantos pedaços tem esse círculo? 1, 2, 3, 4. Ó, um pedaço, 2, 3, 4. Vamos tirar o quadrado ao redor para você ver? Veja, eu cortei esse círculo em 4 pedaços. Olha lá, eu cortei o círculo, dividi ele em 4. Olha lá, ó. Dividi ele em 4. Cada pedacinho desse é como se fosse um ângulo ali, ó. Desse aqui. Tá vendo? Deixa eu voltar. Pronto. Então, cada pedacinho aqui, ó, como se fosse esse ângulo. Então, na verdade, o ângulo reto, ele quase faz um quadradinho aqui, ó. Ó. Eu fiz um quadradinho pequenininho no cantinho. Se eu consigo fazer esse quadradinho, é um ângulo reto, tá? O ângulo reto, ele mede 90 graus. Quando você for estudar os números dos graus, você vai se lembrar disso. Então, o ângulo reto, ele está em figuras como essa, em lados assim, ó, bem quadradinhos. Como, deixa eu ver que lado vocês estão enxergando aí. Aqui. Como este canto aqui, ó. Esse canto, ó. Ele é um quadrado, tá vendo? Então, aqui, ó, ele é um retângulo. Então, eu consigo fazer aqui
um quadrado aqui. Isso aqui é chamado de ângulo reto. Aí eu vou ter mais dois tipos de ângulos. O ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele que é mais fechado que esse. Pode ser só um risquinho mais fechado aqui, ou pode ser bem fechado. Por exemplo, vamos fazer que eu tenho um quadrado. O que é o ângulo agudo? É quando eu tenho uma figura, por exemplo, como essa, ó, ele é mais fechado. Porque ele é mais fechado, ele faz um ângulo menor do que 90 graus, menor do que esse. Então, aqui eu vou ter, ó, um ângulo mais fechadinho, fazendo mais um biquinho. Ele pode ser bem fechadinho, ó. Bem fechadinho aqui o ângulo, quase encontrando. Eles são chamados de ângulo agudo. Eles são mais fechados, ó. As arestas são mais fechadas. Aqui eu tenho um ângulo reto, ó, quadrado. Fechou um pouquinho, ó. Qualquer um desses três que eu fiz agora são chamados de ângulo agudo, porque eles são mais fechadinhos, eles são mais... As arestas são mais fechadinhas do que o ângulo reto. E nós temos em seguida o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, na verdade, ele é mais aberto. Se aqui eu tenho o ângulo reto, aqui eu já tenho o obtuso. O obtuso é quando a linha é mais aberta. Vamos fazer um triângulo com ângulo obtuso? Por exemplo, olha aqui, ó, aqui eu tenho, ó, um triângulo que tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, viu? Na mesma figura, eu vou ter ângulos diferentes. Eu vou ter ângulos agudos e obtusos, dependendo da figura. Então, olha, esse aqui é bem aberto. Agora, vamos comparar. Esse aqui é o ângulo reto, certo? Se eu vir e desenhar aqui, ó, vou tirar este. Pronto. Acabei de criar um ângulo obtuso, porque reto, obtuso, reto, agudo, reto, obtuso, reto, agudo. Então, mais fechado, agudo, mais aberto, obtuso. Retinho, olha, fazendo um L, tá? Se eu fechar aqui, ó, tem um quadrado, um retângulo. Se eu tiver um retângulo, se eu tiver um quadrado, eu vou ter os quatro ângulos retos. Se eu tenho mais aberto ou mais fechado, eu terei os outros ângulos. Então, mais aberto que o reto, perdão, mais fechado que o reto é agudo. Mais aberto que o reto é obtuso. E aí vocês têm no livro de vocês, na página 76, esse pensamento sobre isso. Então, quando vê o giro de um quarto de volta. Um quarto de volta, vamos lembrar o que é isso de novo, gente. O que é um quarto de volta? Se eu tenho um círculo, eu saí daqui. Se eu for seguindo, eu dei uma volta, certo? Mas e se eu andei só um pouquinho? Entendeu? Se eu tô aqui, tô olhando pra vocês, aí eu faço isso aqui. Eu dei uma volta, certo? Mas se eu estou aqui e eu faço isso aqui, eu dei uma volta inteira? Não, eu dei um pedaço. Então, quando eu penso nesse pedaço, eu estou aqui, essa sou eu. Se eu estou pensando na volta, olha, eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Se eu virar até aqui,
Olha, eu dei um pedaço, sobrou esses pedaços. Então, para eu saber que tanto, eu vou dividir em 4. Ok? Se eu estou aqui olhando para cá, se eu giro até aqui, eu girei um pedaço de quantos? 1, 2, 3, 4. Eu girei um pedaço dos 4 que tem. Por quê? Porque eu dividi o meu círculo em 4. Ó, saí daqui do 0, andei um pedaço de 4. Se eu... Vamos diminuir o braço aqui, senão não caigo. Se eu andar o braço pra cá agora, ó. Se eu andar pra cá, eu vou ter andado 2 de 4. Tá? Então, eu andei pra cá. Agora, se eu andei pra cá, ó. 1, 2. Ó, andei 1, 2. Se eu andei pra cá, eu andei 3 pedaços de 4. Então, eu tô aqui. Se eu terminar, eu fiz uma volta. Porque 4 de 4 é tudo. Então, eu dei uma volta. Então, se eu ando só esse pedaço, eu andei uma volta. Vamos ver aqui agora? Ó. Não tá bem parecido com esse? Vamos tirar agora o círculo aqui e aproximar ele daqui, do cantinho. O ângulo, gente, é a volta que eu estou dando, o tanto que eu abri, o tanto que eu movimentei. Isso é o ângulo que eu estou aqui, eu olho para cá, eu mudei o ângulo, isso tudo. Ó, eu saí daqui e fiz isso aqui. Então, esse tanto que eu andei é o ângulo, tá? Se eu faço um ângulo desse jeito, retinho, eu chamo de ângulo reto. Se eu não faço tudo, se eu tô aqui e ando só um pouquinho, é o ângulo agudo. Olha, eu andei só isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. É o ângulo agudo. Se eu rodei mais um pouquinho, vamos pôr pra cá. Ó, esse aqui, ó, já aumenta aqui, ó. O círculo é maior. Então, aqui... Vou tirar esse aqui do meio. Esse aqui se torna o ângulo obtuso, tá? Tia, mas que nome? Tem que aprender? Claro que tem. Óbvio que tem. Então, o ângulo reto, ele vai me fazer os quadradinhos. O ângulo agudo, ele é menor, ele é mais fechadinho do que os quadradinhos. Ele aparece muito nos triângulos. E o ângulo mais aberto, que faz uma volta, um pedaço de volta maior, é o ângulo obtuso. Então, aí no livro vai te dar mais exemplos. E eu quero que você, com muita atenção, faça. E preste atenção, quando a gente fala de figuras, você tem que analisar a figura inteira, tá? Se eu falo assim, tem um lápis aqui, ó, fazer de conta. Faz de conta aqui que eu tenho um lápis. Aí fala assim pra você, deixa eu ler aqui. Pinte e marque ângulos neste lápis. Daí você vai querer só marcar dentro. Então, você vai marcar aqui, ó. Vai marcar aqui, aqui. Certo, tá certo. Mas também nós temos aqui, ó. Tá vendo? Esse desenho feito pela pontinha, ele é um ângulo também, ó. Tá vendo? Ele vem aqui, ele tá imitando o quê? Um triângulo. Então, essa pontinha aqui também é um ângulo. Então, nesse desenho aqui, crianças, eu tenho nessa pontinha aqui, ó, o ângulo agudo, porque é mais fechado. Eu tenho aqui o ângulo agudo também, aqui, porque ele tá fazendo esse desenho.
Eu tenho aqui o ângulo reto, porque ele é um retângulo, ó. Então, aqui eu tenho o ângulo reto nesses 4 lados. Então, são várias situações para analisar, tá bom? Façam com atenção. Continuando a dúvida, vocês façam perguntas. E eu vou mandar amanhã mais um vídeo explicando sobre ângulos com o nosso amigo que nos ajudou semana passada, tá bom? Então, por hoje é só. Parece difícil, mas não é. Um beijinho para você.